Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Dan, put just both hands out. I'll take this. As you can see, we're drenching his hands in water. Dan? Okay. In the name of Jesus Christ, Lord, protect us from any evil, inhuman or demonic entities that may surround this or infuse in this doll. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I'm going to open up the case. You're going to quickly, Dan. I mean quick. Grab it and put it in. Ela é uma das figuras mais temidas do universo paranormal. Sua história inspirou filmes, livros e inúmeras teorias, mas agora ela deixou o museu. Atualmente, a boneca Annabelle, mais conhecida na tradução brasileira como Annabelle, está em turnê pelos Estados Unidos e por onde ela passa, coisas inexplicáveis estão acontecendo. E uma dessas paradas terminou de forma trágica, a morte repentina de um dos mais respeitados investigadores paranormais do país. E mais algumas outras coisas que só a Annabelle pode explicar. E aí eu te pergunto, coincidência ou maldição? Agora, nesse ano em que estamos caminhando de 2025, aconteceu algo que deixou os americanos bem arredios. O impensável aconteceu. Annabelle foi retirada do museu onde habitou por longos anos para uma turnê pelos Estados Unidos. Então, alguns americanos, para não dizer o bastante, não estão gostando desse passeio que a Annabelle anda fazendo por aí. Você pode até achar que é bobagem, mas nos Estados Unidos, esses fenômenos paranormais não agradam muito aqueles que habitam por lá. E eles costumam respeitar o máximo possível esses fenômenos. Se você ficou curioso para saber mais detalhes dessa história e as atualizações reais que envolvem a Annabelle, te convido a ficar comigo até o final do vídeo de hoje. E te garanto, coisas inexplicáveis ainda continuam acontecendo por aí. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e também mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. O medo do paranormal nos Estados Unidos tem raízes profundas na cultura, na religião e na própria história do país. Diferente de outras nações onde o sobrenatural é visto com curiosidade ou como parte do folclore, nos Estados Unidos ele costuma ser tratado com seriedade e muitas vezes com temor. Não é à toa que é o país recorde de filmes paranormais no mundo. Sabe aquela sexta-feira 13 que deixa muitas pessoas com o pé atrás no mundo todo? Nos Estados Unidos, isso é tão sério que os prédios que passam de 13 andares não têm o número 13. Esse número é substituído para o número 14. E acredite, pois eu vi com meus próprios olhos em todos os prédios grandes que eu entrei. Alguns eu tirei algumas fotos. Se eu achar essas fotos por aqui perdida, eu deixo aqui para curiosidade de vocês. Tem americano que nem sai de casa na sexta-feira 13 por respeito à data, ao sobrenatural ou sei lá o quê. Nesse momento você deve estar se perguntando, tá bom, mas por que eles não têm medo do Halloween? Porque nesse dia eles celebram com tantas festas. E é exatamente assim. Eles celebram com muitas festas. Tudo porque nos Estados Unidos o Halloween se transformou em uma celebração cultural e popular centrada em fantasias, doces, festas e diversão. Lá as crianças e adultos se fantasiam de todo tipo de personagem, não só os monstros, mas também super-heróis, princesas, animais e personagens da cultura
cultura pop. Para os americanos, o Halloween é visto como um momento de criatividade e entretenimento, não só como um culto ao mal. Porém, em muitos outros países, principalmente os que não têm essa tradição, o Halloween é mal interpretado por causa das imagens de bruxas, caveiras e demônios. Algumas pessoas acreditam que seja uma festa satânica ou demoníaca. Na prática, o Halloween moderno é uma celebração cultural, comercial e fantasiosa e não tem ligação direta com rituais malignos, pelo menos não no modo como é vivido pela maioria dos americanos. Voltando na parte da crença dos americanos, grande parte disso vem da forte influência do cristianismo protestante, especialmente o de ramos que enxergam essas manifestações paranormais como possíveis sinais de forças demoníacas. Filmes, programas de TV e a mídia em geral reforçaram essa ideia ao longo das décadas. A década de 1970, por exemplo, marcou uma virada. Casos como o de Amityville e o envolvimento dos Warren com possessões e objetos amaldiçoados começaram a ganhar atenção nacional, misturando realidade, religião e horror. Sendo maldição ou apenas uma lenda urbana, a verdade é que essas histórias alimentam o imaginário coletivo desde a infância. O paranormal nos Estados Unidos raramente é apenas misterioso, ele é muitas vezes ameaçador. Por isso, como objetos como a boneca Annabelle saem de seu relicário, para muitos americanos isso soa como um alerta de que há forças que não devem ser provocadas. Em 1970, Donna, uma jovem estudante de enfermagem, ganhou de presente, aparentemente inocente, uma boneca de pano comprada por sua mãe numa loja de segunda mão. Donna dividia um pequeno apartamento com sua colega de curso, Andy. A boneca foi colocada então no sofá da sala como uma peça de decoração, um toque aconchegante num ambiente estudantil. Mas logo o que era só um enfeite virou um problema que ninguém esperava. Nos primeiros dias, tudo parecia comum com a nova residente da casa, a boneca, cujo nome só vai ser confirmado mais à frente. Com o passar das semanas, pequenas coisas começaram a chamar a atenção. Donna notava a boneca em posições diferentes daquelas que ela deixava. Às vezes, a boneca estava caída, outras vezes de pé, o que era impossível, já que a estrutura da boneca não permitia que ela se mantivesse de pé sozinha. Andy achou que era coisa da cabeça delas. Talvez estivessem cansadas por serem estudantes de enfermagem. Elas estavam estressadas com privação de sono, então isso acabava fazendo sentido, até que os erros de memórias ficaram mais difíceis de ignorar. Acontece que a boneca começou a aparecer incômodos nos quais elas tinham certeza de não ter deixado. Uma noite, Donna colocou no canto do sofá. No dia seguinte, a boneca estava lá, sentada à mesa da cozinha, com os braços apoiados sobre a superfície, como se estivesse esperando o café da manhã. Elas passaram a encontrar bilhetes escritos em papel pergaminho, com frases como, abre aspas, ajude-me e você me ouviu, fecha aspas. E o que era mais perturbador é que nenhuma das duas tinha papel daquele tipo em casa, nem canetas com aquela tinta avermelhada. Assustadas, mas ainda tentando raciocinar, cogitaram a possibilidade de haver alguém entrando no apartamento. Chamaram a administração do prédio, checaram as fechaduras, nada fora do normal, nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de que alguém tivesse invadido o local. A boneca continuava se movendo, os bilhetes continuavam surgindo e a dúvida que elas tinham acabou virando medo. A situação piorou quando Donna chegou em casa uma tarde e encontrou a boneca deitada no chão do corredor, com o que parecia ser uma gota de sangue na mão de pano. Olhou para cima, viu um traço vermelho na parede. Quando limpou, percebeu que não era tinta, mas parecia que era mesmo sangue. Foi nesse momento que Donna e Andy decidiram procurar ajuda espiritual, pois aqueles eventos acontecendo o tempo todo, elas começaram até a duvidar da própria sanidade mental. Não tinham mais certeza se estavam lidando com um simples objeto estranho ou com algo pior. Foi a partir daí que a história deixou de ser só estranha e começou a se tornar perigosa. Depois do episódio do sangue na parede, Donna e Andy estavam convencidas de que havia algo errado, aliás, muito errado, com aquela
boneca. Resolveram não dormir mais no apartamento por alguns dias e se abrigaram na casa de conhecidos, mas a sensação de estar sendo observadas continuava, como se a boneca ainda estivesse perto delas o tempo todo. Elas chegaram a manifestar uma para outra que também tinham essa impressão, que a boneca estava ali e soubesse que elas tinham fugido. Quando as amigas retornaram à casa, encontraram a boneca no mesmo lugar, mas algo parecia diferente. O apartamento estava mais frio, mais silencioso, como se o ar estivesse pesado. Donna, então, decidiu deixar a boneca dentro do armário trancado no quarto. Ela precisava, pelo menos, fingir controle da situação. Durante 2 noites, tudo ficou calmo, mas na terceira, um ruído vindo do quarto a acordou no meio da madrugada. Ela se levantou devagar, foi até a porta e, ao abrir, o susto. A boneca estava sentada no chão, de frente para a porta, com a cabeça inclinada para o lado. Ela fechou o armário o mais rápido que pôde e decidiu mantê-lo fechado e bem trancado. Naquela mesma semana, elas começaram a sentir presenças dentro do apartamento, som de passos, sussurros indecifráveis no corredor e a sensação de que algo ou alguém passava por trás delas quando elas viravam o rosto. O medo entre as amigas se tornou rotina. Ainda assim, elas não tinham coragem de contar a ninguém, pois achava difícil que alguém acreditasse nelas. E foi exatamente isso o que aconteceu. Donna e Andy mencionaram os acontecimentos a um amigo chamado Lou, porém o Lou duvidou da situação. Ele achava que era tudo uma histeria coletiva, dizendo que as amigas estavam exagerando por medo. Em uma dessas visitas à casa delas, ele zombou da boneca. Ele disse, abre aspas, essa coisa parece um pano sujo, aposto que fui eu mesmo que deixei no corredor e nem me lembro, fecha aspas. Naquela noite, Lou teve um pesadelo que ele nunca tinha tido antes. Ele relatou que era algo muito real, que ele estava deitado na cama quando sentiu algo subir no seu peito. Abriu os olhos e era a boneca sobre ele, mas ela não estava parada, ela se mexia, tentava estrangulá-lo. Ele acordou suando, com falta de ar, e ao olhar para o canto do quarto, lá estava ela, sentada encostada na parede. No dia seguinte, Lou ajudava a Donna a organizar umas caixas no apartamento quando ouviu um barulho vindo do quarto. Ele entrou sozinho para checar. Estava tudo silencioso, até que sentiu uma dor aguda no peito. Ele gritou. Donna correu até ele. E ao levantar a camisa do Lou, ela viu 3 marcas profundas de arranhões, como se estivessem sido feitas por garras, começando do peito, indo até o abdômen. Elas sangravam e tinham uma temperatura quente, fora do normal. Nesse momento, eles perceberam que não havia mais espaço para dúvidas. Aquela boneca não queria atenção, ela queria o domínio. Assustadas com todos esses acontecimentos, as garotas procuraram um médium espírita da região. Ele aceitou visitar o apartamento. Durante uma sessão, ele afirmou ter feito contato com uma entidade que se identificava como Annabelle Rings, uma garotinha que teria morrido tragicamente nos arredores do local onde o prédio foi construído. Segundo ele, Annabelle se sentia sozinha, perdida e só queria carinho e um lar. Movidas pela empatia e com medo de que negar a presença da menina provocasse mais raiva, Donna e Andy aceitaram adotar a entidade. Disseram que ela podia ficar, porém aqui nós já percebemos que esse foi o maior erro que elas poderiam cometer. Por um breve momento tudo pareceu mais calmo, nenhum arranhão, nenhuma movimentação estranha, nenhum bilhete novo. Até que as coisas começaram a mudar sutilmente. Primeiro foram os sonhos. Donna começou a ter pesadelos constantes com uma criança chorando em um quarto escuro. Nos sonhos, a menina chamava seu nome e repetia a frase, abre aspas, você me deixou entrar. Agora eu fico, fecha aspas. Depois vieram os objetos quebrados, pratos, espelhos, luminárias, sempre durante a noite. Em uma ocasião, acordaram com o som de uma cadeira sendo arrastada pela cozinha. Quando foram ver, encontraram todas as cadeiras viradas para a boneca, que estava sentada no meio da mesa, com a cabeça encostada sobre o braço, como se estivesse almoçando. O apartamento começou a mudar. A temperatura caía drasticamente à noite. Ruídos
Ruídos baixos, como sussurros e batidas, surgiam de dentro das paredes. Lou, o amigo ferido, jurou ter visto a boneca levantar por alguns segundos durante uma visita dele que foi bem rápida. Depois disso, ele nunca mais voltou àquela casa. Mas o evento mais perturbador aconteceu numa noite chuvosa. Dona chegou do hospital cansada do plantão e, ao abrir a porta do quarto, parou. Lá estava a boneca de pé, encostada na parede, com a cabeça inclinada para o lado. Algo estava escrito no espelho em letras borradas. Abre aspas, eu não sou Annabelle, fecha aspas. Ela gritou, Andy correu até o quarto. Em segundos, a mensagem sumiu, como se tivesse sido escrita a vapor. A boneca voltou a estar caída no chão. Na manhã seguinte, uma Bíblia que ficava à cabeceira da cama foi toda rasgada. As páginas centrais que falavam sobre possessão e espíritos enganadores estavam arrancadas e espalhadas pelo chão. Agora conseguimos perceber que aquelas meninas não estavam mais lidando com o espírito de uma criança. Elas tinham dado permissão para algo entrar e esse algo estava se fortalecendo. Donna e Andy, agora tomadas pelo medo e pela sensação constante de que existia algo mais maligno dentro daquele apartamento, decidiram buscar ajuda de verdade e perceberam que aquela boneca precisava sair dali o mais rápido possível. Foi então que um padre conhecido da família de Andy, o padre Higgin, aceitou visitar o local. Ele não era especialista em fenômenos paranormais, mas poderia, de repente, abençoar o ambiente, talvez expulsar algo dali ou aquela energia ruim. A visita aconteceu numa tarde nublada. O padre entrou tranquilamente com uma expressão serena, até colocar os olhos na boneca. Ele parou de falar no mesmo instante, como se algo lhe apertasse o peito. Isso não é só um objeto amaldiçoado, isso é um canal, e o que está do outro lado não é humano, disse ele. O padre tentou realizar uma breve oração de exorcismo ali mesmo na sala. Donna e Andy observavam em silêncio, tensas. No meio da oração, o padre se calou. Seus olhos se arregalaram e ele caiu sentado no chão, segurando o peito. Ele não teve um infarto, mas ficou visivelmente abalado. Suando frio, disse que algo o encarou dentro da mente e que aquilo se alimentava do medo delas. Foi nesse ponto que alguém sugeriu entrar em contato com um casal que investigava casos sobrenaturais sérios. O nome deles já circulava entre os padres e médios. Ed e Lorraine Warren. Quando os Warren chegaram, o clima dentro do apartamento era opressor. Lorraine, sensitiva, mal cruzou a porta e disse em voz baixa, abre aspas, há algo aqui e está furioso por termos vindo, fecha aspas. A análise deles foi direta e sem rodeios. O que habitava a boneca não era uma criança, e nunca foi. Era uma entidade demoníaca que usava a imagem de uma menina para se aproximar das garotas, ganhar confiança e permissão para ficar. Um espírito maligno não pode simplesmente possuir uma casa. Ele precisa de um convite, e Donna e Andy, ao aceitarem Annabelle, haviam feito exatamente isso. A verdade é que aquele demônio não queria apenas controlar a boneca, ele queria um corpo, queria possuir uma das moradoras, e ele estava cada vez mais perto de conseguir esse feito. Lorraine sentiu isso com clareza, pois ela sabia que se a boneca continuasse naquela casa por mais algumas semanas, alguém seria tomado por completo. A presença daquele espírito, segundo Ed, já tinha se enraizado na atmosfera daquele lugar. Eles precisavam tirar a Annabelle imediatamente daquele ambiente, antes que o pior e que o mal escapasse completamente do seu objetivo. Com a permissão de Donna e Andy, Ed e Lorraine retiraram a Annabelle do apartamento. Ed a embrulhou em um pano branco benzido e a colocou no banco traseiro do carro. Lorraine, por sua vez, deixou um recado bem enigmático para as amigas. Ela disse, abre aspas, não tratem isso como uma simples boneca. Ela não vai embora sem reagir, fecha aspas. No caminho de volta para a casa deles em Moray, Connecticut, os acidentes começaram quase que imediatamente. O carro dava trancos, o motor falhava, os freios travavam sem motivo. Em 2 ocasiões, Ed quase perdeu o controle da direção e nas 2 vezes foi só tocar na boneca que tudo voltou ao normal. A certa altura, Lorraine, com os olhos fechados e visivelmente concentrada, dizia que a Annabelle estava irritada e estava tentando impedir que eles a levassem dali. Depois disso, Ed parou o carro, abriu o porta-luvas e retirou um frasco de água benta. Começou a rezar
em voz alta enquanto borrifava a boneca cada frase que dizia. A viagem terminou em silêncio total. Ao chegar à casa dos Warren, eles decidiram que não poderiam simplesmente deixar Annabelle em qualquer lugar. A boneca estava carregada e Ed sabia que deixá-la solta pela casa era pedir para sofrer ataques. Então, nas primeiras semanas, ela foi colocada em uma cadeira dentro do escritório com orações constantes feitas por Lorraine. Mesmo assim, a atividade paranormal continuou. Portas batiam sozinhas, objetos mudavam de lugar. Um padre que visitou os Warren para examinar a boneca foi lançado contra a parede ao tocá-la. E disse ter ouvido uma voz feminina dizendo, abre aspas, você duvida de mim? Então prove, fecha aspas. Poucos dias depois, esse mesmo padre sofreu um acidente grave de carro enquanto voltava para casa. Ele sobreviveu, mas contou que antes da batida viu a imagem da boneca no banco traseiro de seu carro pelo retrovisor, mesmo ela estando trancada na casa de Ed e Lorraine. Foi então que Ed decidiu construir uma caixa de madeira reforçada com vidro e símbolos sagrados, incluindo orações escritas à mão em hebraico, latim e aramaico. Essa caixa seria o novo lar de Annabelle, em um espaço onde, segundo ele, a entidade seria confinada, mas não destruída. Acima do vidro, ele instalou uma placa escrita: aviso, em hipótese alguma, abra. Dentro da caixa, a boneca parecia inofensiva, mas Lorraine dizia que à noite sentia uma presença andando pela casa, como se a boneca estivesse observando mesmo estando trancada. E assim começou a nova fase de Annabelle, não mais num apartamento universitário, mas agora num cativeiro dentro do que viria a ser conhecido como o Museu Oculto dos Warren. Mas nem isso seria suficiente para conter completamente a entidade que se escondia por trás daquela boneca. A nova morada de Annabelle era uma caixa de madeira com vidro grosso e símbolos religiosos gravados em todos os cantos. Porém, por mais reforçada que fosse, Ed e Lorraine sabiam que a caixa não era uma solução definitiva, era apenas uma contenção, um jeito de desacelerar os ataques cometidos por qualquer coisa que habitava a boneca. O Museu Oculto dos Warren, onde a boneca ficou guardada, começou a atrair curiosos, jornalistas e estudiosos do paranormal. Todos queriam ver a famosa Annabelle, mas nem todos sairiam de lá ilesos. Um dos casos mais marcantes foi de um jovem casal que entrou no museu e zombou da boneca. Segundo Tony Spira, genro dos Warren e atual responsável pelo acervo, o rapaz começou a bater no vidro da caixa e dizer frases como, abre aspas, se você é tão poderosa, me prove, me ataque, fecha aspas. Ed, que estava presente no momento, pediu que ele parasse imediatamente, alertando que esse tipo de provocação poderia trazer consequências sérias. O casal, então, foi embora rindo. Horas depois, o rapaz morreu em um acidente de moto. A namorada, que sobreviveu com ferimentos graves, contou que minutos antes da batida, ele perdeu o controle do guidão sem motivo aparente, como se estivesse sendo puxado. E o mais bizarro, ela disse que ele comentou segundos antes do acidente que havia visto algo no retrovisor e que parecia ter sido a boneca. Outros visitantes do museu relataram enjoo súbito, desmaios, tontura e até crises de pânico ao se aproximarem da caixa. Algumas pessoas disseram ter sonhado com a boneca na mesma noite, apesar de nunca terem acreditado em nada paranormal antes disso. Lorraine costumava dizer que o mal que habita a boneca, a Annabelle, não tem pressa, ele espera, observa e age quando vê vulnerabilidade ou soberba. Além disso, os aparelhos eletrônicos próximos da caixa frequentemente apresentavam falhas. Lanternas se apagavam sozinhas, câmeras travavam, microfones chiavam e
e uma equipe de TV que tentou gravar um documentário ali falando sobre o museu e sobre a Annabelle tiveram que cancelar as filmagens após todos os cartões de memória corromperem e misteriosamente foram apenas os cartões que continham a imagem da boneca. Com o tempo, até mesmo os funcionários do museu passaram a evitar ficar sozinhos na sala da boneca. Alguns juravam ter ouvido batidas vindas de dentro da caixa durante a noite. Outros afirmavam que os olhos da boneca, embora costurados, pareciam mudar de direção levemente, como se acompanhassem quem estava ali por perto. Para o público, Annabelle era agora mais do que uma boneca possuída, era uma entidade na vitrine. Após décadas confinada na caixa de vidro do Museu Oculto da família Warren, Annabelle se tornou mais do que um artefato amaldiçoado. Ela virou uma lenda e um símbolo do inexplicável, um alerta constante de que sim, existem coisas que não podem e nem devem ser ignoradas, bem como não devem ser mexidas. Com a morte de Ed em 2006 e de Lorraine em 2019, o museu foi fechado ao público. Tony Spira, genro do casal, assumiu o acervo e reforçou a segurança no local, alegando que alguns objetos ali não deveriam jamais ter sido manuseados, muito menos exibidos de forma irresponsável. Annabelle continuou trancada, pelo menos era o que todos acreditavam até agosto de 2020, quando um boato viralizou na internet de que Annabelle teria desaparecido. Tudo porque uma pessoa fez uma postagem na rede social dizendo que a boneca não estava mais na caixa. Em poucas horas, sites do mundo inteiro repercutiram a notícia. Uns diziam que o museu havia sido invadido, outros afirmavam que a boneca havia sumido sem deixar vestígios e alguns juravam que ela tinha sido enviada para análises e nunca mais voltou. Tony Spira precisou gravar um vídeo desmentindo tudo. Com expressão séria, mostrou a boneca dentro da caixa de vidro e ainda com um aviso intacto. Disse que ela nunca saiu dali, que os boatos que haviam sido espalhados eram mentira e que ninguém jamais ousaria remover Annabelle sem sofrer as consequências. Porém, o vídeo não comoveu muitas pessoas. Internautas começaram a apontar que a caixa parecia diferente, que o vídeo tinha cortes suspeitos e que a boneca não estava exatamente igual. Várias teorias começaram a circular. Teria a boneca se movido para outro local mais seguro ou a entidade finalmente se libertou e agora está solta usando outro objeto como hospedeiro e muitas outras infinitas teorias. Essas perguntas nunca foram respondidas oficialmente. O museu permanece fechado, o acervo é restrito e Tony se recusa a falar mais sobre esse assunto. O fato é que alguns investigadores paranormais afirmam que o espírito dentro da boneca ficou mais forte com o tempo, alimentado pela fama, pelo medo e pelas menções constantes na cultura em torno dela. Outros dizem que esse espírito não precisa mais da boneca, que Annabelle agora é só um símbolo vazio, que o mal já passou adiante. Mas o que ninguém pode garantir é onde exatamente está esse mal agora, ou se ele realmente abandonou a boneca. A boneca Annabelle raramente é removida da sua caixa de vidro e por um bom motivo. Segundo os investigadores da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, a caixa serve como uma barreira espiritual protegendo o ambiente externo da energia negativa associada à boneca. Mas em uma ocasião, sua caixa precisou passar por reparos e reforços estruturais. Esse simples procedimento exigiu uma preparação rigorosa. Antes que Annabelle fosse tocada, um padre católico foi chamado para realizar rituais de proteção e membros da sociedade organizaram orações e bênçãos ao redor do local. Além disso, exorcistas experientes estiveram presentes durante toda a operação. Eles fizeram orações específicas não só para manter Annabelle contida, mas também para evitar que sua energia interferisse com quem estivesse por perto. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Dan, put your both hands out. I'll take this. As you can see, we're drenching his hands in water. Dan? Dan. In the name of Jesus Christ, Lord, protect us from any evil
inhuman or demonic entities that may surround this or infuse in this doll. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I'm going to open up the case. You're going to quickly, Dan. I mean quick. Grab it, put it in. And just close it up fast. Close it up good. That's good, Dan. That's good. It's one position. That's all right. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dan? Let me see your hands again. Yeah, okay. So now she's transferred. One more time. Okay. Now she's transferred over. O processo foi tratado com extremo cuidado, como se estivessem manuseando um objeto explosivo, não fisicamente, mas espiritualmente. Para os envolvidos, essa foi mais uma prova de que Annabelle não é apenas uma boneca, mas um canal ativo para algo que está além da nossa compreensão. Portanto, se você estiver na sua casa assistindo isso à noite e por acaso sentir que tem algo observando você, pode ser só a sua imaginação, mas também pode ser ela, porque, como dizia Lorraine, o mal é paciente, ele espera e quando você duvida, ele se aproxima. Brincadeiras à parte, existem algumas atualizações bem recentes a respeito de Annabelle. Nesse ano de 2025, a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra decidiu levar a tão famosa Annabelle em uma turnê chamada The Views on in the Room, com o objetivo de apresentar ao público alguns dos objetos mais perigosos e controversos do acervo dos Warren. A turnê passou por diversas cidades dos Estados Unidos, com palestras, exposições e investigações noturnas em locais assombrados. O destaque, claro, era ela, Annabelle, a boneca original. A ideia dividiu opiniões. Para muitos, levar Annabelle para fora de seu relicário era simplesmente irresponsável. Segundo Ed, em entrevistas antigas, ele disse, abre aspas, ela nunca deve ser tocada e muito menos retirada de seu vidro, fecha aspas. No dia 13 de julho de 2025, durante uma das paradas da turnê em Gettysburg, Pensilvânia, uma das cidades mais assombradas da América, aconteceu o impensável. Dan Rivera, de 54 anos, investigador sênior da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, começou a se sentir mal durante o evento. O local era um hotel histórico conhecido por sua ligação com a Guerra Civil e por haver relatos de aparições e vozes do além. Dan era um dos principais nomes da investigação paranormal contemporânea e atuou por mais de 10 anos nessa sociedade. Ele foi socorrido imediatamente. Tentaram reanimá-lo com manobras de RCP no próprio local, mas infelizmente Dan não resistiu. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. O evento foi cancelado e o clima se tornou pesado. Para muitos, Dan morreu em serviço, mas cercado de forças que talvez diante das circunstâncias ninguém consiga compreender completamente. A comunidade paranormal se abalou com a perda de Rivera. Nas redes sociais e fóruns especializados, as homenagens se multiplicaram. Colegas de investigação o descreveram como um homem corajoso. Fãs da série do trabalho dos Warren lamentaram profundamente a tragédia. Muitos acreditam que sua morte não foi uma coincidência. Dan estava há anos trabalhando com a boneca e alertava constantemente sobre os riscos de lidar com objetos amaldiçoados fora de ambientes controlados. Mas a tragédia com Dan não foi o único evento estranho durante a turnê. Poucos dias após a sua morte, outra cidade que havia recebido a boneca foi notícia. Uma mansão histórica pegou fogo misteriosamente. O imóvel estava fechado no momento do incêndio. Nenhuma causa natural foi identificada. Câmeras de segurança não mostraram nada em comum momentos
antes das chamas começarem. E o detalhe mais curioso, no salão principal da casa havia uma pequena vitrine onde Annabelle havia sido exposta semanas antes. Para os céticos, tudo é apenas coincidência, mas para os estudiosos do oculto, há algo mais sombrio se manifestando por trás desses eventos. A verdade é que desde que foi colocada em exibição pública, Annabelle parece ter voltado a despertar uma energia perigosa. Especialistas alertam que objetos amaldiçoados não devem ser tratados como entretenimento, mesmo protegido por uma caixa de vidro. Acredita-se que sua presença seja capaz de influenciar o ambiente e afetar pessoas vulneráveis espiritualmente. Uma coisa é certa, Annabelle segue a sua turnê atraindo olhares, curiosidade e talvez algo muito mais perigoso. Ela continua a sua jornada, mas se algum dia ela passar pela sua cidade, talvez seja melhor não se aproximar. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe as suas opiniões e sugestões. A gente se vê num próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!